Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados ao campo da saúde, particularmente ao controle e à prevenção e tratamento em relação à pandemia da Covid-19 e como que ela vem impactando a vida contemporânea. E com isso nós temos convidados pessoas dos diversos âmbitos do conhecimento, né? Tanto da saúde coletiva, mas também da medicina, da enfermagem, da psicologia, das ciências biológicas, da física, da geografia, da história e também da comunicação, da informação. Na verdade, o nosso objetivo é poder fazer circular um conjunto de informações seguras sobre saúde nesse momento tão crítico e grave que nós estamos vivendo no país. Hoje, infelizmente, a nossa conversa começou um pouco atrasada, porque eu tive problemas de conexão e não consegui iniciar no início. O Romulo teve um pequeno problema de conexão, depois eu tive aqui, não conseguia conectar no Instagram, mas agora tudo se resolveu, então peço desculpas por isso. A gente vai conversar hoje com o pesquisador Rômulo Neres, que é graduado em Ciências Biológicas, com especialidade em Biofísica, mestrado em Ciências Biológicas e atualmente é doutorando em Imunologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem experiência, sobretudo nas áreas de virologia, de imunologia e de biofísica. Foi um dos 7 pesquisadores brasileiros selecionados no ano passado para estudar a Covid-19 com a bolsa Dimension Sciences, que é uma organização fundada nos Estados Unidos pela pesquisadora brasileira Márcia Fournier, e que é executiva da área de biotecnologia e mora em Washington. Ele também foi contemplado ao longo do seu doutorado pela bolsa Fulbright, onde ele realizou o estágio de pós-doutorado na Universidade da Carolina. E a gente conversou com ele alguns meses atrás, uns 6, 7 meses atrás, quando ele tinha acabado de ser contemplado com essa bolsa. Então a gente vai perguntar um pouco sobre como foi esse processo de pesquisa, né, a partir dessa bolsa, e também como ele vem desenvolvendo pesquisas aí em relação à Covid-19, que se tornou também uma referência nas discussões sobre a Covid, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo, de novas variantes, de aumento descontrolado do número de mortes e de casos, experiências controversas como do feriadão, que alguns países alguns municípios, estados brasileiros estão antecipando os feriados, e aí as polêmicas em torno de medidas restritivas, polêmicas mais uma vez em relação às vacinas e a falta de vacinas, sobretudo. Então a gente vai conversar isso um pouco com o Rômulo. Vou convidá-lo para a nossa conversa. Oi, Rômulo, tudo bem? Olá, tudo certo? Tudo bem? Não sei se você viu, desculpa, você falou que estava com problema de conexão, depois fui eu. Acho Sim. que foi um efeito cadeia, assim, desculpa, não estava... então peço desculpas por isso, acabei me atrasando por conta disso, atrasando a live. Mais uma vez, queria agradecer, é a segunda vez que a gente conversa, fico muito feliz. Quando a gente conversou, era um momento embora de muita gravidade da doença, mas um momento de muita alegria pessoal, né? Por conta da bolsa e da pesquisa, etc. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa pesquisa em particular, como é que foi esse período de estágio, de aprendizado para você. Queria que você contasse um pouco sobre essa experiência e como que a própria pandemia da Covid-19 e do vírus se tornou, na verdade, pauta para o seu de estudo, você que já vem estudando
desde o mestrado, arboviroses, como que a Covid, o SARS-CoV-2, se tornou também objeto de investigação para você. Sim, então, primeiramente, bom dia. Apesar dos contratempos, a gente conseguiu se encontrar novamente. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, de verdade. Então, de fato, na nossa última conversa, a última vez que a gente se falou, eu tinha sido selecionado, recém-selecionado, para participar de uma bolsa de uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos americana, que ia financiar pesquisadores jovens brasileiros que estivessem envolvidos nas atividades coronavírus ou atividades de vigilância, enfim. E eu fui um dos 7 selecionados e tive a oportunidade de ter a minha pesquisa, minhas atividades de pesquisa financiadas, então, durante um período, para poder trabalhar com o coronavírus. Na época era tudo muito novo para mim. Eu trabalhava já com arbovirose, como você bem citou. O meu vírus de interesse do doutorado, se eu posso chamar assim, era chikungunya, mas eu tinha trabalhado com Zika, dengue, com alguns outros vírus que circulam no Brasil também e que são subnotificados. Mas nunca tinha trabalhado com uma virose respiratória e nem com uma virose respiratória como o SARS, né, que tem a capacidade de se transmitir muito rápido, se transmite pelo ar. Então, tinha muito desafio, tinha muita coisa que a gente não sabia, muito mais coisa a ser respondida. E o bom é que, ao longo do tempo, os pesquisadores ao redor do mundo todo conseguiram responder e contribuir muito para isso. Atualmente, de lá para cá, essa bolsa ela permitiu que a gente tivesse... Isso é legal, eu sempre acho interessante comentar. Durante a pandemia, a gente não teve só o financiamento. A organização ela se preocupava em treinar, em capacitar a gente para lidar com diferentes áreas, com diferentes situações que um pesquisador poderia estar envolvido. Então, a gente era treinado, por exemplo, a gente era capacitado em comunicação científica, em como falar com a imprensa, em como estabelecer parcerias e procurar funding, né, financiamento. Então, são questões que os pesquisadores, em geral, só vai começar a ter que lidar quando ele já está, sei lá, no Brasil, já está numa posição estável, mas que, na maioria das vezes, a gente não tem muita ideia de como funciona ou de como são os detalhes. E por isso a gente foi fundamental, foi muito bom, a gente conheceu muitos pesquisadores diferentes, muitos profissionais diferentes que ajudaram bastante nesse aprendizado. Mas falando mais um pouco sobre o meu projeto, então, o meu projeto visava entender um dos aspectos de como o nosso sistema imune se comportava durante a infecção. O que a gente sabe até agora? Né? O que a gente sabia na época e a gente sabe até agora? Na época a gente sabia que o coronavírus causava uma doença pulmonar, se multiplicava, né, no pulmão, nos tecidos respiratórios, no trato respiratório em geral. E durante o processo da infecção, indivíduos podiam ser acometidos de uma inflamação aguda. Essa inflamação ela era bem marcada, principalmente em pacientes que desenvolviam um quadro severo da doença. Então as pessoas tinham um pulmão muito mais comprometido e muito mais inflamado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o nosso sistema imune ele é o responsável por proteger a gente dessas infecções. Então, qual era a chave? Qual é o ponto, qual é a interseção? Em que ponto o nosso sistema imune ele é responsável por proteger a gente da infecção e em que ponto o nosso sistema imune ele começa a contribuir para um quadro grave da doença? Então, era a resposta que a gente não tinha e que a gente foi desenvolvendo. Eu estudava um único tipo de mecanismo celular que basicamente todas as células têm, mas que está mais presente no sistema imune e que é usado para fazer o controle do que a célula quer e não quer, do que ela precisa e não precisa mais usar, do que ela vai degradar e não vai degradar. E em algumas doenças a gente sabe que esse mecanismo está desbalanceado e essa desregulação do mecanismo pode causar
em alguns quadros fenômenos parecidos com essa inflamação muito grande que a gente vê também em casos de Covid. Então, a gente foi realizar estudos nesse sentido. Durante esse período, trabalhei bastante com bioinformática, analisei bastante dado em colaboração. E isso foi muito interessante, porque a gente, ao longo do tempo, outras coisas foram sendo descobertas. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que existem algumas moléculas, algumas coisas que são chave que nosso corpo produz durante a doença. A gente sabe que indivíduos, por exemplo, que produzem mais TNF, que é uma molécula que é um grande promotor de inflamação, por exemplo, que é capaz de causar inflamação, tem a tendência a terem complicações, quadros mais graves da doença. A gente sabe que indivíduos que são mais comprometidos em fase tardia, eles têm, né, em fases mais no final do quadro, seja para óbito, seja para resolver, quando tem complicação, a gente tem, por exemplo, uma maior presença de células imunes dentro do pulmão, né? Então, você faz lavado broncoalveolar, né? Você faz a lavagem do pulmão do indivíduo e você acha lá um monte de célula da imunidade que foi para lá e que está lá superativada, produzindo um monte de coisa. Então, essas descobertas, elas foram mais ou menos orientando o projeto e, de fato, a gente parece ter uma correlação entre algumas dessas células da imunidade que vão aparecer em excesso no tecido com a expressão, né, com a presença desses componentes que eu estudo. Tem muita coisa que tem que ser respondida ainda. Esses dados, eles são muito interessantes, mas ao mesmo tempo eles são preliminares, a gente precisa validar, precisa confirmar bastante coisa, mas são dados que a gente pretende investir. Eu continuo trabalhando também, tem um outro grupo, tem uma parte do meu laboratório dedicada a isso, nesse momento, e eu espero que em breve a gente possa, de fato, apresentar dados sólidos e revisados à comunidade para poder impactar a nossa luta contra o coronavírus, né? Nesse meio tempo, claro, surgiu um monte de coisa adicional, um monte de coisa nova. Então a gente tem ouvido, como você comentou agora, ouvido falar de variantes. As vacinas que eram testes, que eram promissoras, agora já estão aprovadas, já estão sendo distribuídas. A gente está resolvendo outras questões, mas isso foi uma coisa que eu achei muito interessante durante a pandemia, que foi ver pesquisadores de múltiplas áreas, de múltiplos campos do conhecimento, todos eles juntos colaborando, juntando esforços para poder enfrentar a pandemia. E isso contribui muito para o cenário de tentativa de controle que a gente tem visto, de sucesso em alguns países, e eu espero que de sucesso no Brasil também em breve. Você falou de dois temas, eu estava aqui anotando, né? Primeiro, foi muito interessante a pesquisa, eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava anotando algumas coisas. Acho que dois pontos que eu acho interessantes de esclarecimento. Primeiro, que é da bioinformática. O que é isso? Né? Um pouco, como a gente está pensando também em divulgação, né, científica, enfim, você falar um pouco da bioinformática e dessa aproximação que para muitos pode ser estranha, né, mas da biologia com a informática, de que maneira que a biologia e a informática, primeiro, digamos assim, esse campo da bioinformática, o que ele é, você vai explicar um pouquinho, e como que tem sido usado para a Covid-19. A gente for, né, para a Covid-19, particularmente para algumas vacinas, como, por exemplo, no caso da Pfizer, Moderna, que exploraram muitíssimo esse campo da bioinformática, usando uma plataforma muitíssimo sofisticada de RNA, que para quem é pesquisador fica meio alucinado, assim, né, de como que isso se tornou possível, né, com a Covid. É claro que havia experiências anteriores, mas eu não me lembro, você me corrige, por favor, se eu estiver errado, de uma vacinação em massa com esse tipo de tecnologia. Eu não me lembro. Mas se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, de fato, foi sem precedente na nossa história, na história humana, digamos assim.
Então, você falou um pouquinho Mas, da bioinformática, sim, dessa sim. relação com a própria com a Covid, de maneira geral, especialmente com as vacinas. Sim. Então, isso é bem tranquilo de entender, apesar do nome talvez assustar um pouco à primeira vista. Mas quando a gente fala de ensaios em biologia, né, quem trabalha com biologia experimental, a vida de um cientista que trabalha com biologia, né, um biólogo que trabalha em laboratório, é de pensar experimentos, experiências que respondam perguntas que a gente quer fazer e executá-las no laboratório. Então, eu quero saber, por exemplo, se um vírus pode infectar uma determinada parte do corpo. Eu Uhum. posso tentar separar células do corpo no laboratório e tentar infectar em uma placa, em um local de cultura fora do corpo, e assim testar se aquilo funciona. Então, a biologia experimental ela é bastante assim. A gente pensa, planeja um experimento e utiliza células, animais, dependendo da pesquisa, até humanos voluntários, para responder essas questões que a gente teorizou, que a gente criou uma hipótese em cima. Com o avanço da tecnologia, isso facilitou muito algumas coisas para a gente. Hoje em dia, a gente pode usar, por exemplo, programas de computador que simulam o comportamento de determinadas moléculas que os organismos produzem. A gente não consegue usar um programa de computador para simular um ser humano inteiro, por exemplo. Mas a gente consegue, por exemplo, usar um programa de computador para simular um pedaço do vírus. Ou a gente consegue usar um programa de computador para simular a parte da célula que o vírus reconhece para poder entrar. Então, com esses mecanismos, com essas ferramentas que permitem que a gente simule coisas que acontecem no laboratório com uma grande precisão, isso poupa para a gente muito tempo, muito trabalho. Porque imagina se eu preciso, por exemplo, estudar as variantes agora. Eu preciso saber o que essas variantes têm de diferente na composição. Eu posso fazer isso pela biologia experimental diretamente. Só que para isso eu vou precisar coletar várias e várias e várias amostras de pessoas que estão infectadas, possivelmente com a variante, e testar em laboratório cada uma delas em separado, em cada célula, o que acontece com a célula, como isso se multiplica, como isso está funcionando. E isso são experimentos que às vezes levam dias para ser executados. Então, se você está lidando com, sei lá, dezenas de amostras, centenas de amostras, você vai levar um ano da sua vida fazendo isso. A bioinformática permite, por exemplo, para a gente analisar as sequências de todas as amostras de uma vez, mais ou menos como se fosse um teste de paternidade, igual a gente consegue dizer se uma pessoa está diretamente relacionada a outra. Não, a gente consegue fazer isso para vírus também. E isso são ferramentas de bioinformática. A gente consegue usar essas mesmas ferramentas para dizer como o vírus se montaria, como seria o formato dele por causa de alterações ou não. Então, a bioinformática ela consegue facilitar muito o tempo que a gente gasta para fazer alguns tipos de análises e dá para a gente possibilidade de fazer algumas comparações que são mais difíceis da gente fazer experimentalmente. Ela não substitui a biologia experimental, ela anda em conjunto. Então, em geral, o que um bioinformata faz, ele precisa, um colaborador precisa confirmar experimentalmente. Então, se o modelo dele aponta, ó, por exemplo, pode ser que essa variante aqui circule mais rápido. Você precisa de um outro profissional testando se de fato ela vai se espalhar mais rápido. Você diz, o meu modelo no computador simulou que isso aqui provavelmente liga com menos força em anticorpo. Então pode ser que o nosso sistema imune não seja tão eficiente para lutar contra essa forma do vírus. Você precisa de um biólogo, de um cientista experimental, testando em laboratório se esse fenômeno realmente acontece. Então, mesmo que a bioinformática não seja a palavra final, ela é uma ferramenta muito poderosa para guiar os nossos estudos. E como você bem falou, as plataformas que a gente tem de vacina, elas usaram muito de bioinformática. Mesmo a Coronavac, que é feita de vírus inativado, por exemplo, ou a vacina de Oxford, que usa um vetor viral, elas usaram as sequências das proteínas do vírus, dos componentes do vírus,
para poder prever quais seriam as melhores abordagens para criar a vacina. Essas sequências foram todas analisadas através de bioinformática. Então, hoje elas são públicas, a gente consegue acessar, saber quais são, mas foram todas feitas com ferramentas de sequenciamento, ferramentas de fenotipagem, coisas que a gente não está tão acostumado, até mesmo um biólogo experimental no Brasil, por exemplo, cientista experimental no Brasil, mas que são presentes e que facilitam muito esse tipo de estratégia, esse tipo de intervenção. Excelente, Romulo, excelente. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer daqui a pouquinho, porque eu tenho um outro comentário em relação ao que você falou do fator de necrose tumoral, né, que eu tenho, TNF. Queria que você falasse um pouco disso nessa relação, né, que, enfim, da produção de citocinas, é algo que tem sido muito tratado em relação à Covid-19. Eu lembro da nossa última conversa que você falou disso, né, dessa inflamação generalizada que a Covid produz, e você falou um pouco antes, né, disso estar difundido, porque antes se pensava muito numa doença respiratória, praticamente pulmonar, e depois começou a se perceber que ela também era uma doença trômbica, assim, né, porque ela ocasionava problemas nos trombos circulares, vasculares. Depois começou a observar manifestações dermatológicas, cutâneas, depois começou a se observar manifestações motoras, olfato, paladar. Quer dizer, da nossa conversa para cá, muitas outras coisas começaram a ser identificadas como caracterizadas pela Covid. Queria que você falasse um pouco do próprio TNF em relação à Covid-19, particularmente de maneira geral, para você falar um pouco em relação a isso de maneira geral, essas doenças muito inflamatórias. Eu lembro de uma pesquisa que falava muito de quanto em pessoas muito obesas a produção é muito alta pela inflamação generalizada que a obesidade produz, né? E talvez isso pudesse explicar isso no artigo, não lembro qual agora, enfim, é muita coisa que eu estou lendo. E isso pode explicar o porquê que pessoas obesas talvez sejam um grupo de risco por já ter um processo inflamatório no seu organismo, né, pelo excesso de peso. Queria que você falasse um pouco, de maneira geral, queria que você falasse um pouco disso, um pouco desta reação inflamatória geral que a Covid produz, né? E pensando em pessoas com doenças crônicas ou doenças autoimunes, que esse é um risco que se torna ainda mais, essa é a minha pergunta, se torna ainda mais grave por conta de um processo inflamatório generalizado, em caso de doenças crônicas, que já está dado a isso. É isso ou não? Então, é um pouco, sim, a obesidade, por exemplo, que você comentou, é de fato um quadro inflamatório crônico e que pode ser exacerbado. O que é ser exacerbado, né? Em determinadas situações, em determinados fenômenos, você pode potencializar essa inflamação, que é ali crônica, em geral é local no tecido, que você pode acabar favorecendo com que isso vai interferir, vai causar problemas em outros tecidos, em outros locais, e é um pouco a lógica do que acontece com o Covid também. Por isso, muita gente discutiu a possibilidade de elas se correlacionarem nesse aspecto, até talvez um reforço de um fenômeno por outro, um efeito aditivo. Mas, de fato, o que acontece é que quando a gente tem algum tipo de lesão, algum tipo de sinal que vai gerar inflamação, geralmente células do nosso sistema imune são atraídas para aquele local. Elas são atraídas pela produção de moléculas que atraem essas células e nesse local elas também vão produzir novas moléculas. Essas moléculas produzidas nesse contexto, elas são capazes de gerar respostas específicas, situações específicas, para tentar, uma tentativa do corpo de controlar
aquele desequilíbrio, aquele dano, aquele estado de desarranjo, de infecção, enfim, isso acontece em vários cenários. Um exemplo clássico, por exemplo, é a produção de interferon. Geralmente, interferon é uma molécula desse tipo, né? Geralmente, durante infecções virais, você produz uma molécula parecida com chamada de interferon, tem algumas categorias de interferon, e a gente tem células imunes do sistema imune que são especializadas nisso. Interferon é capaz de avisar para as células na vizinhança que elas precisam entrar no que a gente chama de estado antiviral, que é um modo da célula onde a célula desencadeia uma série de processos para se defender de coisas que vírus fazem, de uma maneira muito refinada, e isso tentar controlar a infecção. O TNF ele não é diferente. Ele também é uma dessas moléculas que o nosso corpo usa para se comunicar com o tecido, principalmente em locais onde a gente está tendo desequilíbrio, em locais onde a gente está tendo dano ou infecção. O TNF, por exemplo, é uma das citocinas responsáveis por causar febre quando a gente tem algum problema. Então, a nossa temperatura corporal sobe por causa do aumento nas concentrações de TNF. Isso é classicamente descrito já. E o que a gente viu é que em situações onde o TNF está muito elevado, você pode induzir, causar dano, causar morte do tecido. Isso pode ser deletério para o corpo se nosso sistema imune não controlar ou produzir em excesso TNF. Em alguns casos, causar a morte do tecido é uma estratégia também de controlar um dano, controlar uma infecção que está acontecendo ali. Mas então, estudos, principalmente estudos de sequenciamento, ou que a gente chama de single cell sequencing, que é onde você pega tecidos de uma pessoa que está doente, diferentes partes do corpo, e você analisa, você olha célula a célula daquela pessoa, o que está acontecendo com aquela célula. A gente viu que indivíduos com células que estavam expressando mais TNF, indivíduos que estavam produzindo mais TNF no pulmão, porque o TNF é produzido localmente, e indivíduos que tinham mais TNF em outras partes do corpo, ou seja, que isso estava sendo extrapolado, estava sendo espalhado, acabavam tendo um quadro mais grave da doença. Isso pode acontecer exatamente por causa desse perfil do TNF de causar dano na tentativa de controlar a proliferação de um patógeno, de um agente infeccioso que está naquele tecido. Se a gente perde o controle daquilo, se aquilo é muito magnificado, basicamente o que acontece é que a gente vai passar do ponto aonde era benéfico você ter TNF circulando ali, e o TNF, no final das contas, acaba contribuindo mais para o comprometimento do tecido. Isso foi um dos primeiros postulados considerados para lidar com a Covid, principalmente em esforços de pesquisa, e passou-se a considerar, então, que no primeiro momento é fundamental a intervenção do sistema imune na tentativa de controlar a infecção, mas em um momento mais posterior, quando a doença já está agravada, o sistema imune ele pode estar sendo exacerbado e ele precisa estar sendo controlado. É por isso que uma das primeiras categorias de intervenção testada em hospital, por exemplo, era usar anti-inflamatório só em quem estava em caso grave. Então, você não dava anti-inflamatório com sintomas leves para a pessoa que acabou de ser diagnosticada e está assintomática, por exemplo. Você deixa o sistema imune seguir o curso natural, porque é ele que vai controlar a infecção. Mas indivíduos que já estavam ali comprometidos, indivíduos que já estavam entubados, por exemplo, em situações graves da doença, poderia ser uma alternativa tratar com anti-inflamatórios para você tentar controlar essa superativação do sistema imune e talvez reduzir o impacto da produção de moléculas como o TNF. Perfeito, perfeito, Romulo. Eu vou fazer algumas perguntas antes de passar para um outro bloquinho aqui em relação às variantes e vacinação. Eu vou passar, tem algumas perguntas que foram feitas aqui nos comentários, eu vou passar elas. Uma delas peraí, ela tem mais para trás. Vou fazer todas, tá, gente?
já temos as vacinas e remédios para ajudar no tratamento. Por que ainda não? Né? É uma pergunta. Aí eu não entendi em relação a por que ainda não, se a angústia é compartilhada por todos nós, porque ainda não estamos tomando, né, as vacinas nesse momento. Não sei se é essa a angústia da qual compartilhamos. E pergunta em relação à vacina do Butantan, né, eu vou fazer as 3 perguntas que ela faz em relação à vacina da Butantan, pela sua eficácia, e em relação a pesquisas que estão sendo feitas com soro de cavalo, se você sabe alguma coisa em relação a isso. Depois tem mais uma pergunta aqui, mas você fala. Então, a gente tem vacinas já aprovadas que são eficientes em prevenir, principalmente formas graves da doença, e, dependendo da vacina, em algum aspecto, prevenir também a própria infecção. Mas agora a gente tem um outro desafio grande, que é a gente escalonar isso, conseguir produzir isso em grande quantidade, em pouco tempo, para imunizar o máximo que a gente consegue da população. No início, nosso maior desafio era ter uma vacina que conseguisse induzir, proteger a gente de maneira eficiente. A gente sabe que vacinas, em geral, não têm efeito colateral, então isso não é uma preocupação grande. Os testes de segurança são de praxe, exatamente porque a produção de medicamentos, de tratamentos é muito rigorosa, mas a gente não tem efeitos colaterais associados a vacinas com as tecnologias que a gente está usando, mas a gente ainda precisava de vacinas eficazes. Além das vacinas eficazes, a gente tem esse outro desafio, que é o quão rápido a gente consegue produzir vacinas. Então, a gente tem consórcios globais, empresas que foram contratadas só para produzir as vacinas agora que elas já estão sendo aprovadas. Isso gera alguns empecilhos, porque nesse momento vacina é o produto mais demandado do planeta. Então, se você disser que tem uma vacina que funciona com dados robustos que já foram revisados, você tem mercado, você tem gente querendo comprar, você vai ter gente querendo fazer parceria. Então, a gente não tem uma quantidade grande de vacina, porque o Brasil só começou a fazer os acordos de vacina recentemente. A gente tinha já o do Butantan com a Sinovac, que era assinado desde a metade do ano passado, que era um acordo de pré-produção. O da Fiocruz, de transferência de tecnologia também, mas tirando isso, a gente não teve muitos outros acordos assinados antes. Então, agora que a gente está tendo. Então, a tendência é que a gente consiga ter um número grande, constante de vacinas sendo ofertado para a gente, com tudo dando certo, para a segunda metade desse ano. E a expectativa que a gente tem. Quanto a remédios, quanto a medicamentos, a gente não tem um medicamento eficiente, escalonável, barato, comprovado que funcione no tratamento da doença. Isso é controverso fora do meio científico, porque a gente teve muito lobby, teve muita discussão em torno de alguns candidatos. A gente teve cloroquina, ivermectina, anita, dexametasona, colchicina. Tiveram vários candidatos ao longo do último ano. Alguns tiveram mais atenção do que outros. Alguns a gente tem evidência já de que, de fato, não parecem funcionar. Cloroquina é um desses casos. Você tem evidência pré-clínica, ou seja, em laboratório, se você colocar nas células, você botar a cloroquina lá, você consegue diminuir a replicação do vírus, o vírus para de se multiplicar em alguma parte, mas isso já tinha sido demonstrado para a cloroquina para um monte de vírus diferente. E quando a gente vai testar em vivo, né, quando a gente vai testar em humanos, ela não funciona. Então, com o Covid não foi diferente, teve um monte de estudo clínico, e os estudos mais robustos, os estudos mais desenhados, mostraram que a cloroquina não funciona. A ivermectina, ela é ligeiramente mais controversa dentro da academia, pelo fato de ter alguns pesquisadores que suportam, que apoiam, basicamente porque a gente tem alguns poucos estudos pequenos, estudos que têm algumas limitações de desenho, é importante afirmar isso, é importante reforçar isso. Controversos, né? Mas são estudos
Isso, são estudos que têm a qualidade da evidência é baixo, que é o que a gente chama, né? Que é o quão confiável esse estudo pode ser. Geralmente, estudos em humanos a gente categoriza assim. São estudos que usaram 10, 20, 30, 50 pessoas, que é um número baixo de estudo quando você quer observar um determinado fenômeno numa população. E nesses estudos, você vê algum tipo de efeito protetor da ivermectina, mas esse efeito não se concorda entre estudos. Isso é também uma outra controvérsia. Então, num estudo, o pessoal tem sintoma por menos tempo. Em outro estudo, o pessoal, você tem uma redução da letalidade. Em outro estudo, você tem uma carga viral menor, mas não modifica sintoma. Então, o fato desses achados não concordarem entre si aumenta a possibilidade de ser só um artefato, deles terem surgido ao acaso e não pelo efeito da ivermectina, ter sido só uma coincidência do estudo. E os estudos mais fortes, mais robustos, com um número maior de pessoas, com 500, 600 pessoas, que são estudos cegos, né? Ou seja, estudo em que nem a pessoa sabe o que está tomando, nem o médico sabe quem está tomando ivermectina ou não. São estudos que, em geral, não acharam diferenças significativas na ivermectina. Então, até agora, o consenso das agências de saúde é não recomendar ivermectina como tratamento ou recomendar que não se use. Uhum. Então, salvo pouquíssimas comissões, pouquíssimas associações independentes de médico em um país ou outro, ou de farmacêutico em um país ou outro, a gente tem esse consenso de que a ivermectina ela ainda não tem nenhuma evidência robusta de que possa funcionar, e por isso a gente não recomenda profilaxia, tratamento precoce, até porque a gente tem casos de superdosagem de ivermectina, a gente tem caso de dano a longo prazo hepático já registrado na literatura, e a gente, quem tomava quando criança, lembra que ivermectina a gente tomava uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, quando muito. Se você tivesse alguma coisa muito específica, você ia ter que tomar por uma janela, mas uma janela muito curta, às vezes 3, 4 dias no máximo. Então, não é recomendável a gente tomar por 5, 10 dias, tomar toda vez que se expor, porque basicamente o vírus está circulando por aí e você está exposto todo dia, e não tem como saber quando. Então, esse é o cenário que a gente tem lidado. Algumas outras dessas drogas têm grandes estudos em andamento. Tem 2 grandes estudos com ivermectina e com dexametasona, por exemplo, em andamento nos Estados Unidos. Estudos que recrutaram na casa das milhares de pessoas. Então, os dados devem sair nos próximos meses. A gente vai poder discutir melhor isso. Mas é muito difícil a gente desenvolver um tratamento que seja eficiente e, ao mesmo tempo, seja escalonável para que a gente consiga tratar a população a tempo e controlar a infecção enquanto a gente consegue vir imunizando as pessoas conforme a nossa capacidade de captação de vacina permitir, né? Nessa perspectiva, surgiu a ideia de usar o soro de cavalo, né? Ou soro superimune. Tem outros animais que também são capazes de produzir, mas o cavalo é o melhor deles, em geral por produzir em grande quantidade, né? Por ser um animal de grande porte. Basicamente, qual a ideia do soro superimune? Todo mundo que é infectado, todo indivíduo, todo ser vivo que tem um sistema imune competente, que a gente chama, quando é exposto a um corpo estranho, tende a se defender desse corpo estranho. Uma das formas de a gente se defender desse corpo estranho é produzindo anticorpos. Todo mundo já ouviu falar dos anticorpos. Anticorpos são o quê? São coisas que a gente produz que conseguem se ligar, se grudar muito bem nesses corpos estranhos que invadiram a gente. Quanto mais anticorpo a gente gerar, ou quanto mais forte ele grudar, maior a chance da gente impedir aquele corpo estranho de ter alguma função. De tanta coisa ligada que tem nele, ele simplesmente sucumbe, não tem mais como fazer nada. Então, por exemplo, vocês pensarem num vírus, só a gente pensar num vírus que está cheio de anticorpo ligado, como se fosse um ímã, tão ligado ao redor dele que ele não consegue mais reconhecer célula, não consegue mais entrar em célula nenhuma, e com isso a gente impede aquela partícula viral de se infectar. Cavalos conseguem
por ter uma quantidade de sangue muito grande, serem facilmente domesticáveis, produzir bastante anticorpo. Anticorpos de cavalo também costumam ter uma afinidade maior por se ligar a anticorpos do que anticorpos humanos, por exemplo. Então, uma estratégia que geralmente é utilizada na tentativa de gerar estratégias eficientes para a doença são a gente inocular cavalos com o agente causador morto, ou às vezes até vivo, se já for documentado que ele não tem como causar doença em cavalo, e a gente aguarda um período, coleta uma parte do sangue desses animais e purifica os anticorpos, separa os anticorpos para a gente poder tratar. Uma alternativa paralela também é, ao invés de usar cavalos para produzir esses anticorpos, desenhar esses anticorpos usando ferramentas de bioinformática e sintetizar eles em laboratório. Então, usar enzimas em laboratório para produzir esses anticorpos em modelos, em células em laboratório, enfim. E isso também é possível, também é uma alternativa que a gente consegue fazer. Ela é mais custosa, o rendimento dela é bem menor, mas é possível. É uma alternativa, por exemplo, que foi usada pelo Donald Trump quando ele teve Covid. Ele tomou um coquetel de anticorpos que era recombinante e que ainda está em uso, está em estudo ainda, na verdade. Ele tomou em caráter experimental, mas ele, de fato, não teve nenhuma complicação associada à doença. Mas não é só pelo tratamento. Ele tinha uma junta de médicos acompanhando o caso dele e, de fato, atendimento adequado, especializado, é fundamental durante esse período. Excelente, Romulo. Tem mais questões aqui. É muito importante que isso que você fala da questão da evidência científica e, sobretudo, como que a gente tem que buscar, na verdade, uma saúde baseada em evidências, né? Acho que isso é muito importante. Não só a medicina baseada em evidências, mas a saúde, de maneira geral, baseada em evidências e uma vinculação cada vez maior de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas e tantos outros, baseados em pesquisas científicas que são feitas. Eu sei que a ansiedade também com a própria pandemia faz com que a gente acabe, isso é parte da história humana na relação com eventos sanitários graves, né? Buscar se ancorar em esperanças ou panaceias, etc., que acabam que não têm comprovação e podem prejudicar. No caso da ivermectina, que a gente chama, é muito preocupante, pessoas que estão tomando diariamente uma medicação com consequências muito hepáticas e muito graves, né? E tem pessoas tomando diariamente, é uma preocupação. De qualquer maneira, assim, esse vídeo vai ficar registrado. A automedicação nunca é o melhor caminho em qualquer tipo de sintoma, doença, agravo, etc. É sempre bom ter a opinião e o respaldo de médicos, né? Enfim, conversar com outros médicos, isso é muito importante em consulta. Nunca se automedicar, ainda mais num contexto tão grave como esse, né? Tem mais algumas perguntas. Uma outra pergunta em relação a como que a comunidade científica você vê que ela vem reagindo a esse niilismo criado pela sociedade, questionando a credibilidade dos profissionais e do próprio conhecimento. De que maneira você vem vendo isso, assim, dentro da comunidade científica, você vem observando e vendo isso? Essa pergunta é excelente e a resposta é simples. É extremamente cansativo, principalmente para pesquisadores da saúde, para cientistas da vida, para profissionais da saúde em geral, especialmente quem está de alguma forma ligado a estudo ou tratamento de Covid, seja em hospital, seja em centro de pesquisa. É extremamente cansativo, porque a população caiu em negação no sentido de achar que a pandemia acabou. Chegou um momento que eu não sei quando, que parece que houve um sentido coletivo de a partir de agora a pandemia acabou e as pessoas passaram a se comportar como se a pandemia tivesse acabado, mas ainda não acabou, o número de casos continua crescendo, o número de óbitos, infelizmente.
Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem visto. Muitos pesquisadores profissionais da saúde têm sido atacados por pessoas que acreditam que o intuito do profissional da saúde, conscientizando sobre os problemas da pandemia, é causar confusão, é causar pânico, é causar medo, mas os pesquisadores, os cientistas, eles não dão ordens, eles fazem recomendações baseadas nas observações dos estudos, dos achados. Então, basicamente, o que a gente faz é fazer recomendações, falar coisas tentando, de alguma maneira, minimizar o impacto da pandemia ou ajudar as autoridades com informações técnicas precisas sobre o que é necessário sobre o coronavírus. Então, a decisão de abrir parcial, de abrir até mais tarde, de abrir mais cedo, é uma decisão, em última instância, das pessoas que estão no governo. Independente das recomendações do comitê técnico, independente das recomendações de pesquisadores da sociedade civil. E uma coisa interessante de comentar é que para o vírus isso não existe. Não tem hora de abertura, hora de fechamento para o vírus, não tem distância que ele vá respeitar quando duas pessoas estão próximas. Então, basicamente, aonde tiver alguém infectado e aonde tiver alguém que não está infectado, você tem o risco de transmitir o vírus. Aonde tiver aglomeração e tiver gente infectada, você tem o risco de transmitir, não importa o horário.